Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o meio-campista ex-Atlético Mineiro, que será que poderia ser uma opção para o Cruzeiro? Enfim, é um atleta que está livre no mercado, de acordo com alguns portais, foi procurado por alguns clubes da Série A. Vou comentar aqui com vocês. Não acho que seja a melhor das opções, até porque ele já falou mal do Cruzeiro e tudo mais, então eu fico com o pé atrás, mas vou comentar aqui dessa alternativa do mercado. Além disso, outro atleta do Santos, que na minha opinião poderia ser uma alternativa bacana, até mesmo por empréstimo, um jogador que não está jogando, mas já viveu bons momentos no futebol brasileiro e nos últimos tempos que ele estava na Europa. E para terminar também, uma promessa da América do Sul. Vou trazer mais detalhes aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 42 mil inscritos e 100. Faltam um pouco menos de 60 inscritos. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa próxima meta. Bom, então quero começar falando aqui com vocês sobre uma opção do futebol equatoriano que é uma das maiores promessas, tá, do Equador, que é o Patrick Mercado, meio ofensivo, camisa 10 lá do Independiente del Valle, que já teve várias passagens pela seleção de base do Equador, quase todas as categorias e até mesmo na equipe profissional, tá? Ele é um atleta de apenas 20 anos, foi especulado em alguns jornalistas lá do Equador que tinha clubes brasileiros de olho nele e também do futebol europeu, que não era de surpreender, né? De alguns times aqui no Brasil ficar de olho no atleta. Tem apenas 20 anos de idade, 1,75 m, joga aí como um meio ofensivo. Nessa última temporada foi o primeiro ano dele como um atleta realmente com uma frequência maior de jogos. 30 partidas, 2 gols marcados, até que foi um desempenho interessante. Vale lembrar que no início do ano ele estava jogando na equipe de base, joga profissionalmente desde 2022, naquela época com 18 anos, só tinha jogado 5 partidas, né? Então aos poucos vai crescendo aí também. Disputou o Sul-Americano no ano passado, né, com a seleção do Equador. Se eu não estiver enganado, ele até enfrentou o Brasil, né? Que o Brasil tinha o Kaique, o Stênio e o Everton, que eram do Cruzeiro, né? Que são do Cruzeiro, enfim. O Patrick Mercado, 7 partidas no Sul-Americano, nenhum gol e deu uma assistência. É um atleta para ficar de olho. Tem um valor de mercado de acordo com o SofaScore de 2,5 milhões de reais, um valor justo. Eu acho que ele valeria até um pouco mais do que isso. Contrato com o Independiente del Valle muito longo, até o final de 2026. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele na última liga, né? Nota média 6,88, até que é um bom desempenho. Foram 23 jogos na liga, apenas 8 como titular, 2 gols marcados, não deu nenhuma assistência, mas nesse mapa aqui dá pra ver que ele joga mais como um meio ofensivo. Sinceramente, se fosse 2,5 milhões de reais, eu acho que valeria a aposta, tá? Até porque o Cruzeiro não tá tendo muitas opções para meia, inclusive eu até preferiria que tivesse alguns jogadores da base espaço nesse setor de meia de criação. Quem fez isso na Copa São Paulo foi o Vitinho, eu acho que ele seria um bom reserva, e eu ficaria de olho no futebol sul-americano. Patrick Mercado aí, na minha opinião, aparece como uma boa alternativa. Pode deixar aqui o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. Bom, dando sequência aqui no vídeo, quero falar então sobre o meio-campista Natan, aquele mesmo ex-Atlético Mineiro, ex-Fluminense, enfim, jogador então que está no Grêmio desde a temporada passada e não tem conseguido jogar, né? Vou deixar aqui os números dele: 26 partidas pelo Grêmio no ano passado, só 1 gol e 1 assistência. Nessa atual temporada, 4 jogos disputados. Ano passado, só para você ter uma noção, dos 26 jogos no ano, 20 foram no Brasileirão e só 7 ele começou jogando. Tem contrato com o Grêmio até o final do ano que vem, mas de acordo aí com alguns portais lá do Grêmio, né, clubes da Série A têm procurado o Natan, dentre eles o Vitória, né, seria uma alternativa para a Série A. Não foi informado se o Cruzeiro tem interesse ou não, estou trazendo aqui como uma alternativa, que é aquela coisa, né, para ser um reserva e tudo mais. Eu acho que ele tem características hoje parecidas com o Ramiro, né? Porque o Natan, eu lembro dele no Chelsea, ele era um ponta, ele era um cara de velocidade. Só que nos últimos meses ele tem jogado muito mais como meio-campista central. Daria para pensar, por exemplo, Lucas Romero, Natan e por exemplo, o Matheus Pereira. Tranquilamente, não é mais um meia só ofensivo. Só que ele já deu uma provocada no Cruzeiro jogando pelo Fluminense. Olha que besteira, né? Foi lá em 2022. 38 jogos pelo Fluminense, 3 gols e 2 assistências naquele jogo da Copa do Brasil, que ele falou que nunca tinha perdido, né, pro Cruzeiro no Mineirão e tal, sendo que ele perdeu aquele duelo em 2021, gol do Ailton contra o Atlético Mineiro. Ele estava jogando como titular, inclusive, né? Enfim, mas teve essa fala, né? Acho que no calor do momento. No Atlético Mineiro ele jogou um pouco mais de 3 anos, foram aí muito mais reserva, tá? Em média 36, 39 jogos por ano, tirando 2020, que ele foi muito bem. Os outros ele era um 12º jogador, basicamente. Passou no Fluminense, uma passagem razoável, e agora no Grêmio também, sem conseguir jogar. Lembrando que ele sai muito cedo lá pro Chelsea, né? Ficou mais de
6 anos, se não tiver enganado, com contrato com o Chelsea, foi emprestado para o Vitesse da Holanda, passou também no Amiens da França, Belenenses de Portugal e agora no futebol brasileiro, 27 anos. Eu acho que a função tática dele no Cruzeiro não faria muito sentido o Cruzeiro buscar mais um atleta para o meio de campo. Mesmo tendo especulações do Emmanuel Martinez, eu acho que já está bom, né? Por exemplo, Cifuentes, Lucas Romero e o Matheus Pereira. Aí tem reserva ainda o Lucas Silva, já apoiando o Lucas. Tem ainda, por exemplo, o Fernando Henrique, o Felipe Machado, que, na minha opinião, devem deixar o Cruzeiro. Se chegar mais um atleta, não sei se seria a principal prioridade. Eu prefiro mais as pontas, ou se for um meia, para jogar como um meia ofensivo. Não sei se o Nathan está vivendo a melhor fase, né? Para, por exemplo, não dar espaço para um atleta da base ou pagar alto por um salário para um jogador que não está conseguindo ter uma grande função. E fora, né? Que essa fala aí dele, eu particularmente como torcedor, acaba quebrando um pouco, né, o clima e o interesse de ver o atleta no Cruzeiro. Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o meio-campista Nonato, jogador então do Santos. Ele já até foi especulado no Cruzeiro na Série B, se não estiver enganado agora foi em 2021, né, quando ele estava saindo do Internacional e foi para o Fluminense. Enfim, vou deixar aqui então os números dele para vocês. Revelado do Internacional, foi muito bem, né, quando surge, 2019 a 2020, aí depois acabou então perdendo espaço, foi para o Fluminense. No Internacional foram um pouco mais, quase 100 partidas, pelo Fluminense então somou um pouco mais de 50 jogos, 4 gols e 5 assistências, e aí foi para o Ludogorets lá da Bulgária e teve um desempenho razoável, foram 38 jogos, 3 gols e 2 assistências, e aí jogou até algumas partidas da Europa League como um 12º jogador, ele sempre jogava com frequência, e o Santos então pegou o atleta por empréstimo no caso no final da Série A do ano passado, e então assinou um vínculo com ele até o final de 2026. Comprou então os direitos econômicos do jogador, foram 2.700.000 reais, não foi um valor muito alto, né? Comprou os direitos dele, ano passado 14 jogos e 1 gol, e nesse ano 4 partidas com o Fábio Carille, todas como reserva, então não está tendo espaço no Nonato de 25 anos. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele nessa última Série A, jogando como meio-campista central e o meia-direita, né? Ele pode cair por esse setor. Jogador então que teve na Série A do ano passado, 14 jogos, 1 gol marcado, das 14 partidas, 7 na condição de titular, 1,74 m. Enfim, passagem aí pelo Fluminense foi boa, né? Pelo Fluminense 2022, 37 jogos, 4 gols e 5 assistências antes de ir para a Europa. Até acredito que se ele tivesse continuado no Fluminense, ele seria o titular no lugar do Martinelli, por exemplo. Eu acho que ele teria ganhado a Libertadores. Mas enfim, teve uma passagem ok lá no futebol europeu e agora no futebol do Santos como reserva. Será que seria uma boa opção? Meio-campista central. Não é um meia de marcação, mas foi uma posição que o Cruzeiro ainda busca no mercado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, vai estar aparecendo outras sugestões de vídeos aqui para vocês e nos vemos então aí numa próxima.